Boa tarde, sétimo ano vespertino. Quem fala aqui é o professor Hermeson de Ciências. Nós vamos começar hoje a continuação da nossa aula de revisão 1. Continuação da aula de revisão 1, que é a correção do exercício da revisão 1. Lembram que na aula passada eu passei uma atividade para vocês no final do slide. Essa atividade vai ser respondida agora, as 6 questões. Hoje, que é a aula que vale para o dia 15... Dia 23 de abril de 2020. E o nosso assunto tem como título Seres Vivos, Características dos Seres Vivos, que está na página 10 a 21 do nosso livro. Esse exercício é para ser copiado e respondido no caderno. Lembrando que na próxima, quando nós voltarmos, eu vou fazer a correção desse exercício, tanto no livro como no caderno. Como no livro como no quadro, quer dizer. Então, olha só. Nós vamos começar a responder hoje. Vocês marcam a sua presença nos comentários, porque eu vou olhar os comentários para ver quem visualizou e quem está presente na aula. Lembrando que a aula é uma aula normal de revisão. Quando nós voltarmos, eu não vou fazer revisão de novo, certo? Então, como é que eu vou estudar para a prova, Hermeson? A prova bimestral do primeiro bimestre vai ser essa atividade de revisão 1 e a atividade de revisão 2, que eu estou começando a passar no último slide dessa aula. Quando vocês tiverem o slide, no último slide vocês vão ver o exercício de revisão 2, certo? Então, os seres vivos, característica, aula de revisão 1, correção do exercício de revisão 1. Hoje, quinta, dia 23 de abril de 2020, páginas 10 a 21 do nosso livro, certo? Então, é a continuação da aula de revisão, que a gente começou na aula passada. O nosso exercício de revisão 1, ele conta com 6 questões, como vocês já viram na aula passada. A primeira questão, eu estou pedindo para vocês diferenciarem seres bióticos dos abióticos. Então, você vai dar a característica tanto dos bióticos como dos abióticos. Depois, vocês vão dar exemplos de cada um deles, certo? Se você observar no slide no próximo slide, você vai ver os exemplos de cada um. Segundo, como se chamam os seres a partir das células, como se chamam os 4 tipos de seres a partir da célula, e vocês vão caracterizar e dar exemplos também de cada um. Então, vocês vão dizer quais são os seres, dar a característica e dar o exemplo de cada um. A terceira questão, eu estou pedindo para vocês definir metabolismo, nutrição e reprodução. Se você ver agora, você vai ver que cada slide tem uma característica. Então, definir metabolismo, nutrição e reprodução. Na quarta atividade, a gente está pedindo quais são os tipos de metabolismo. Então, vocês vão dizer para mim quais são os tipos de metabolismo, certo? E depois, quando vocês forem dizer quais são os tipos de metabolismo, vocês vão dar exemplos de cada um, ou caracterizar, que seria a mesma coisa. Já na quinta questão, eu estou pedindo para vocês quais são os 6 elementos que formam 98% do corpo humano. Lembra daquela sigla CHOMPS que eu disse na sala? Então eu quero o nome dos 6 elementos que formam 98% do corpo dos seres vivos. E na sexta, eu quero que você diferencie as substâncias orgânicas das inorgânicas. Vocês vão dizer o que é uma substância orgânica, o que é uma substância inorgânica, e depois vocês vão dar exemplos de cada uma delas. Você vai dar exemplos da orgânica e da inorgânica. Então, primeiro, diferenciar bióticos dos abióticos, dizer o que são bióticos, que são abióticos, e dar exemplos de cada um. Segundo, como se chamam os seres a partir das células, são 4 tipos de seres, vocês vão caracterizar esses 4 e vão dar exemplos também de cada um. Na terceira, você vai definir, vai dizer o que é metabolismo na letra A, o que é nutrição na letra B, o que é reprodução na letra C. Na quarta, vamos dizer quais são os tipos de metabolismo. São 2 tipos, vou exemplificar cada um. Já na quinta, vamos dizer quais são os 6 elementos que formam 98% do corpo dos seres vivos. Lembrando que a sigla é CHOMPS. Então, vocês vão dizer quais os nomes desses 6 elementos. E a sexta, você vai diferenciar a substância orgânica das inorgânicas, dizer o que são orgânicas e o que são inorgânicas. Depois você vai dar exemplo de cada uma delas, certo? Na primeira questão, agora a gente vai fazer a correção da atividade. Na primeira questão,
a gente está pedindo para você diferenciar seres bióticos dos abióticos e dar exemplos de cada um. Então você vai dizer o que são seres bióticos e o que são seres abióticos. Vamos lá? Fatores bióticos, o que são? São o resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Juntos, eles formam a biota, ou seja, a comunidade biológica que influencia o ecossistema do qual fazem parte, do qual nós fazemos parte, não é isso? Por exemplo, quem fazem parte dos fatores bióticos? Em um manguezal, todas as espécies animais e vegetais compõem a biota daquele ambiente, como os caranguejos, os guarás, as lontras, o mangue e o mangue preto e o mangue vermelho. A influência que os fatores bióticos exercem no ecossistema são baseados principalmente a partir das relações ecológicas das cadeias alimentares. Então, o que são seres bióticos? O nome já diz, bio, vida. Não é isso? Então, são seres vivos. Seres bióticos são seres vivos. Exemplo de seres bióticos, Emerson. Animais, nós seres humanos, as plantas, os micro-organismos, quer dizer, as bactérias, os vírus, os fungos, os vírus são abióticos, os fungos, os protozoários. Então, isso tudo são seres bióticos. E o que são seres abióticos? Lembrando que abióticos, A quer dizer o quê? Não. Bióticos, vida. Então, os fatores abióticos são os elementos não vivos do ambiente, porém, que afetam organismos vivos da biota. Esses elementos podem ser físico ou químico. Então, os fatores abióticos físicos são aqueles que constituem o clima do ecossistema, determinado principalmente pela radiação solar que chega à Terra. Já os fatores químicos são representados pelos nutrientes existentes. Destaca-se quem? Os sais minerais e os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, o que são seres abióticos? Não bio, vida. Então, seres abióticos são seres que não contêm vida. O único ser vivo que é abiótico são quem? São os vírus, que são acelulares. Então, os abióticos eu tenho a água, o ar, a temperatura, a luz, a umidade, os nutrientes e a energia solar. Então, bióticos, bio, vida. Então, os bióticos são os seres vivos, animais, vegetais, as plantas e os micro-organismos. E os abióticos são seres não biovida. Então, são seres que não contêm vida. São os fatores físicos e químicos. Então, os fatores abióticos ou seres abióticos são a água, o ar, a temperatura, a luz, a umidade, os nutrientes, a energia, tudo que não contém vida. Por exemplo, a cadeira, a mesa, o ventilador, o celular, o notebook, a televisão, o micro-ondas, o ventilador, a porta, a parede. Então, tudo são seres abióticos que não contêm vida. Então, bióticos que contêm vida, abióticos que não contêm vida. Bióticos, plantas, animais, seres humanos e micro-organismos. Abióticos, água, vento, temperatura, luz, nutrientes, energia solar, sol, lua, planetas, satélites, certo? Na segunda questão, a gente está perguntando como se chamam os seres a partir das células, caracterize e exemplifique cada um deles. Nós sabemos que são 4 tipos de seres, né? Esse nosso slide está dizendo aí. Nós temos os seres acelulares, nós temos os seres unicelulares, nós temos os seres pluricelulares e temos os multicelulares. Lembrando que o pluri e os multi são os mesmos exemplos, mas vamos lá. Os seres acelulares, lembrando que A em ciências quer dizer o quê, sétimo ano? Não. Celulares, células. Então, seres acelulares são seres que não possuem células. Já os unicelulares, ele possui um tipo de célula. Então, os unicelulares, um tipo.
Já os pluricelulares são seres que possuem vários tipos de células ou várias células. E os multicelulares são seres que possuem muitas ou milhares de células. Então, 4 tipos de seres: acelulares, unicelulares, pluricelulares, multicelulares. Acelulares, seres que não possuem células. Unicelulares, seres que possuem um tipo de célula. Pluricelulares são seres que possuem vários tipos de células ou várias células. E multicelulares são seres que possuem milhares de células ou milhões de células. Certo? Quem são os seres acelulares? Os únicos seres acelulares que existem são os vírus. Então, os vírus são os únicos seres acelulares. Já os unicelulares, eu tenho as bactérias, as cianobactérias, ou algas azuis. Eu tenho os protozoários, certo? Já os pluricelulares, eu tenho os animais e os vegetais. E nós, seres humanos. E os multicelulares também. Eu tenho os animais, vegetais e os seres humanos. Então, acelulares são seres que não possuem células. Exemplo, os vírus. Os unicelulares são seres que possuem um único tipo de célula. Exemplo, as bactérias, as cianobactérias, as algas azuis e os protozoários. Os seres pluricelulares são seres que possuem vários tipos de célula ou várias células. Exemplo, os animais, os vegetais e os seres humanos. E os multicelulares são seres que possuem muitas células ou milhares ou milhões de células. Exemplo também, nós seres humanos, os animais e as plantas ou vegetais. Na terceira questão, nós estamos pedindo para definir, na letra A, metabolismo, letra B, nutrição e letra C, reprodução. Então, 7º ano, o que é o metabolismo? Metabolismo é o nome dado ao conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo. Essas inúmeras reações são reguladas e catalisadas por enzimas. Dentro das funções do metabolismo, podemos destacar a obtenção de energia. Então, essas reações são catalisadas por diversas enzimas do corpo, que com o objetivo a obtenção de energia química, conversão das moléculas dos nutrientes em moléculas maiores. Lembra dos micronutrientes e dos macronutrientes. Então, metabolismo seria o quê? Seria o conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos. Para o quê? Para a obtenção de energia. Lembra que metabolismo é um processo de transformação. E quando a gente obtém essa transformação? Através dos nutrientes, através da nutrição, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos, seria o processo de transformação. Já a letra B, a nutrição. Nutrição é um processo biológico que os organismos, animais, fungos, vegetais e micro-organismos, utilizam-se de alimentos assimilam nutrientes para a realização de suas funções vitais. Então, nutrição pode ser dita como o quê? É o processo de obtenção de energia através dos alimentos, não é isso? Então, o processo de energia, do ganho de energia através dos alimentos é chamado de nutrição. Ela ocorre através de quê, essa obtenção de energia? Ela ocorre através dos nutrientes. Lembram deles? 2 grupos de nutrientes, os micronutrientes e os macronutrientes. Quem são os micronutrientes? São as substâncias inorgânicas. Então, são as águas e os sais minerais. Já os nutrientes macronutrientes são substâncias orgânicas. Então, eu tenho as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os sais minerais, as vitaminas e os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então, metabolismo
seria o processo, conjunto de reações químicas que ocorre no corpo dos seres vivos para obtenção de energia. Nutrição, processo de obtenção de energia através dos alimentos, que é através de quê? Dos nutrientes. Dois tipos de nutrientes: micronutrientes, água e sais minerais, e macronutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. E o que é reprodução, na letra C? É uma das características que diferem os seres vivos dos seres não vivos. Ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem seus descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de algum dos seus genes ou das suas características. Ela costuma ser dividida em duas categorias, ou dois tipos, a sexuada e a assexuada, não é isso? A sexuada é que envolve a união dos gametas sexuais, ou a que contém o ato sexual em si. Quem realiza a sexuada? Os seres humanos, os animais, não é isso? E a assexuada é a que um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes, por tal motivo que eles são geneticamente idênticos aos seus genitores. Então, a em ciências quer dizer não sexuada, sexo. Então, ela não tem um ato sexual, nem tem a presença dos gametas sexuais. Quem realiza a reprodução assexuada, Emerson? As bactérias, as plantas, os vírus e os micronutrientes, ou os micro-organismos, desculpa. Então, terceiro, na letra A, metabolismo, é o conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos para obtenção de energia. Letra B, nutrição, é o processo de obtenção de energia através dos alimentos, que é através dos nutrientes. Letra C, reprodução, é o ato de gerar descendentes. Dois tipos de reprodução, sexual e sexuada. Tem os hermafroditas, que são aqueles que não fazem a fecundação. A quarta questão, a gente está pedindo os tipos de metabolismo e dá exemplos de cada um. Então, existem dois tipos de metabolismo, o catabolismo e o anabolismo. Catabolismo, também chamado de via degradativa, é um processo contínuo que compreende as reações que promovem a degradação das moléculas complexas em produtos mais simples, com a liberação de energia. A energia liberada pela via catabólica é utilizada pelo organismo para a realização das mais diversas atividades. As vias catabólicas podem ser classificadas em dois tipos, metabolismo aeróbico e anaeróbico. Então, o catabolismo seria o processo de lise ou quebra de substâncias. Exemplos de catabolismo: a glicólise, a quebra de glicose e a fermentação. Já o anabolismo também pode ser chamado de via biosintética. Compreende as reações nas quais moléculas complexas são produzidas a partir de moléculas simples. Para que as reações ocorram, é necessário o consumo de energia. O anabolismo é essencial, por exemplo, para a produção de crescimento e manutenção de organismo. Então, já o anabolismo é o processo de síntese ou o processo de fabricação de substância. Exemplo, a síntese proteica, que é a fabricação de proteínas, ou também os aminoácidos. Então, quais são os tipos de metabolismo? 2. Anabolismo, catabolismo. O que é o anabolismo? Processo de síntese ou fabricação de substâncias. E o que é o catabolismo? É o processo de lise ou quebra de substâncias. Exemplo de um anabolismo: a síntese proteica, a fabricação de proteínas e os aminoácidos. Exemplo do catabolismo: a glicólise, que é a quebra da glicose e a fermentação. Então, anabolismo, processo de síntese ou fabricação de substâncias. Exemplo, síntese proteica, fabricação de proteína e aminoácidos. Já o catabolismo, um processo de lise ou quebra de substâncias. Exemplo, a glicólise, que é a quebra da glicose e a fermentação. Então, esses são os dois tipos de metabolismo. Na quinta questão, eu estou pedindo para vocês dizerem quais são os 6 elementos que formam 98% do corpo humano, do corpo dos seres vivos.
Então, os elementos químicos provenientes de matéria química que formam os seres vivos são 5. Está aí especificado no slide. É a sigla CHOMPS. Então, eu tenho o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, eu tenho o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. A sigla CHOMPS, certo? Então, os 6 elementos formam a sigla CHOMPS. Eu tenho o carbono, eu tenho o hidrogênio, eu tenho o oxigênio, eu tenho o nitrogênio, eu tenho o fósforo e eu tenho o enxofre. Então, C, CHOMPS, C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo, S, enxofre. Lembrando que por que fósforo e enxofre não começa com a letra F nem Emerson? Porque a língua oficial das ciências é o latim. Então, CHOPS, P, fósforo, a sigla está em latim, e enxofre também. Então, 6 elementos que formam 98% do corpo dos seres vivos é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. CHOMPS, C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo, S, enxofre. Então, essa é a nossa quinta questão. 6 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Na sexta questão, eu estou pedindo para vocês diferenciar a substância orgânica das inorgânicas e dar exemplos de cada uma. Então, vamos lá. O que é uma substância orgânica? A orgânica lembra o quê? Organismo. Então, são substâncias provenientes dos animais e dos vegetais. Então, substâncias orgânicas, elas são energéticas. Ela tem muita quantidade de energia. E elas contêm o carbono, usa do carbono. Então, orgânica são provenientes do carbono e contém muita energia. Já as inorgânicas, elas têm pouca energia, elas não são energéticas, poucas ou nenhuma energia. E elas não contêm o elemento carbono na sua composição. Então, a substância orgânica, nós temos as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Já as inorgânicas, nós temos a água e os sais minerais. Então, substância orgânica são provenientes dos animais e dos vegetais, são substâncias com muita energia, quer dizer, substâncias energéticas. E exemplos: proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, DNA e RNA. Já as substâncias inorgânicas, elas não são provenientes do carbono, são pouco energéticas, ou ela tem pouca ou não tem nenhum tipo de energia. Nós temos exemplos, a água e os sais minerais. Então, orgânica são derivadas dos animais e dos vegetais, tem muita energia, então são substâncias energéticas e são substâncias que contêm o elemento carbono na sua composição. Já a inorgânica, ela é pouco ou nenhuma quantidade de energia, então elas são pouco energéticas, elas não contêm o elemento carbono na sua composição. Exemplo, água e sais minerais. Orgânica, muito energética, contém o carbono. Inorgânica, pouco energética e não contém o carbono. Orgânica, proveniente dos animais e dos vegetais. Inorgânica, proveniente dos minerais. Exemplo das orgânicas: proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, DNA e RNA. Exemplo das inorgânicas: água e sais minerais. Olha só, o nosso assunto acabou nesse sexto slide, nossa revisão 1. Esse último slide, nós temos o exercício de revisão 2, que vocês vão responder em casa e depois no caderno e depois me entregar, certo? Próxima aula a gente vai corrigi-lo.
Então, exercício de revisão 2, ele contém 9 questões. A primeira questão, eu estou perguntando assim. Sobre a classificação dos seres vivos, responda. Letra A, o que é a taxonomia? Letra B, quantas espécies existem no mundo? Letra C, quantas espécies são conhecidas? Letra D, qual foi o primeiro critério da primeira classificação dos seres vivos? Letra E, em que se baseia a classificação moderna ou atual dos seres vivos? Já a segunda, eu quero que você dê a característica da classificação dos seres vivos. A terceira, você vai definir na letra A, espécie, na letra B, espécime, na letra C, cladograma, na letra D, dos nomes científicos, letra E, sistema binominal. Na quarta, eu quero que você explique o sistema de classificação dos seres vivos. Na quinta, você vai dizer quais são, em ordem, as 7 categorias taxonômicas. Reficofagem, lembra delas. Na sexta, quais são as regras gerais da nomenclatura científica. Na sétima, vocês vão dar a característica de cada uma das 7 categorias taxonômicas. Na oitava, você vai fazer a nomenclatura científica da espécie humana. Lembra que tudo isso a gente fez no quadro. E na nona, você vai dizer quais são os seis reinos. Os 5 reinos mais os reinos dos vírus e os 6 que compõem cada uma delas. Então, primeiro, sobre a classificação dos seres vivos, você vai dizer na letra A o que é taxonomia, na letra B quantas espécies existem no mundo, letra C quantas espécies são conhecidas, letra D, qual foi o primeiro critério de classificação dos seres vivos, letra E, em que se baseia a classificação moderna ou atual dos seres vivos. Segundo, você vai dizer as características da classificação dos seres vivos. Terceiro, você vai definir na letra A espécie, na letra B espécime, na C cladograma, na D nomes científicos, na letra E sistema binominal. Na quarta, você vai explicar para mim o sistema de classificação dos seres vivos. Na quinta, quais são em ordem as 7 categorias taxonômicas. Na sexta, quais são as regras gerais da nomenclatura. Na sétima, você vai dar as características das 7 categorias. Na oitava, você vai fazer a nomenclatura científica da espécie humana. E na nona, você vai dizer quais são os 6 reinos. Quer dizer, os 5 reinos mais os reinos dos vírus e os seres que compõem cada uma delas. Então, sétimo ano. Na próxima aula eu vou fazer a correção dessa atividade, desse último slide. Então, copia, se não copiou, o exercício no caderno. Tenta responder em casa. Tiver alguma dúvida, pergunta depois ou manda pelos comentários as dúvidas. Lembrando que os comentários também são a sua presença. Então você vai dizer, fulano de tal presente no comentário. Certo? Então, um bom dia para vocês. Próxima aula a gente vai fazer a correção desse exercício de revisão 2. Bom dia para vocês, quer dizer, uma boa tarde para vocês. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um. Se cuidem, não saiam de casa e sair, use a máscara. E Deus abençoe a sua família. Um bom dia para vocês. Fique com Deus. Um abraço, professor Hermeson.